Centenas de anos de secas severas moldaram a vida nas planícies áridas do sul da Ásia, onde o Paquistão decidiu desafiar seus limites naturais mais extremos. Engenheiros iniciaram a escavação de um canal de irrigação massivo, uma estrutura artificial projetada para desviar o curso do rio Indo para as regiões mais secas do território nacional. Por que redirecionar um fluxo hídrico tão vasto através de um deserto desolado? À primeira vista, a tarefa parece apenas uma questão de escavação, mas na prática, mover um rio exige vencer a instabilidade do solo, o calor extremo e as leis implacáveis da física da água, garantindo que o recurso chegue onde a natureza nunca planejou. Pode-se notar como as escavadeiras de grande porte removem toneladas de areia e rocha sob um sol escaldante que ultrapassa os 40 graus Celsius. O equipamento gradualmente molda as paredes do canal, enquanto engenheiros realizam medições geológicas constantes para evitar o colapso das margens arenosas. Mas isso é apenas o começo. A construção avança por quilômetros de terreno hostil, onde a compactação do solo deve ser absoluta para evitar infiltrações que desperdiçariam milhões de litros de água doce. Vê-se como os manipuladores hidráulicos nivelam o leito do canal com precisão de centímetros para garantir a inclinação gravitacional correta. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada trecho concluído exige a aplicação de camadas protetoras e revestimentos que suportem a pressão hidrostática contínua do fluxo desviado do rio Indo. A complexidade técnica aumenta à medida que a estrutura se aprofunda no deserto, exigindo soluções de engenharia para manter a velocidade da correnteza constante. Transição para o próximo nível. Os sistemas de controle de fluxo e as comportas de aço são instalados para gerenciar o volume hídrico que transformará a paisagem árida em zonas produtivas. O metal e o concreto se unem para formar a espinha dorsal deste megaprojeto hídrico vital para a subsistência da região. O fluxo de trabalho segue um cronograma rigoroso de execução, onde cada etapa de escavação e revestimento é monitorada por sensores de estabilidade. O projeto avança de forma contínua, estabelecendo a infraestrutura necessária para o transporte da água por longas distâncias. O material e a terra processada se assentam, consolidando o novo caminho que o rio percorrerá através das planícies. 499 quilômetros. Essa é a extensão total percorrida pelo projeto do Canal Kachi através das terras áridas do Paquistão. Por que um sistema hídrico de tamanha magnitude foi planejado para atravessar o terreno desértico do sudoeste do país? Durante décadas, a escassez severa de água definiu a existência nesta região, onde vastas planícies permaneciam secas e marcadas por rachaduras profundas sob o solo. Mas, sem uma intervenção de engenharia em larga escala, o rio Indo, um dos sistemas fluviais mais potentes do sul da Ásia, continuaria correndo além dessas paisagens sem beneficiar as populações locais que ainda enfrentam filas extensas por cada gota de água limpa. O contraste entre a potência hídrica do rio e a sede do interior motivou a decisão nacional de redirecionar o fluxo para as zonas historicamente privadas de recursos. Pode-se notar como o equipamento gradualmente rasga a terra para criar o leito que levará à sobrevivência às áreas castigadas pelo calor extremo, onde a agricultura era considerada uma atividade quase impossível de ser realizada. Mas isso é apenas o começo. Iniciado no ano de 2002, o empreendimento enfrentou um cronograma de construção intermitente que se estendeu por mais de 2 décadas de trabalho contínuo. Investimentos totais estimados em mais de 800 milhões de dólares foram injetados na infraestrutura para garantir que o canal cortasse o terreno desafiador. À primeira vista, a movimentação de terra parece um processo puramente mecânico, mas na prática, envolveu a coordenação precisa de mais de 10 mil trabalhadores operando simultaneamente em frentes distintas. Vê-se como centenas de máquinas de construção modernas operam sem interrupção, levantando nuvens de poeira que se assentam lentamente sobre os novos canais de concreto. O processo está apenas ganhando velocidade com a conclusão substancial das obras após 20 anos de esforços de engenharia.
a câmera desliza ao longo das margens retilíneas, onde o fluxo antes inexistente agora promete transformar a produtividade do solo. O projeto conclui esta fase de expansão física, abrindo caminho para a distribuição hídrica em larga escala. 70 mil toneladas de areia e solo foram removidas diariamente do deserto do Negev, marcando o início de uma das maiores operações de escavação da história moderna de Israel. Centenas de escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes de grande porte iniciaram a movimentação de terra ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 250 milhas. Por que mobilizar um contingente de mais de 1.200 engenheiros, operadores e operários em turnos rotativos ininterruptos? À primeira vista, o esforço parece desproporcional para a criação de um canal, mas na prática, a execução sob temperaturas que frequentemente excediam 115 graus Fahrenheit exigia uma logística de substituição constante para manter o ritmo das máquinas. O canal foi projetado com um perfil transversal largo, apresentando cerca de 150 pés de largura na base e uma profundidade média de 23 pés. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o leito do canal mantém uma inclinação longitudinal de apenas 1 polegada a cada 100 pés, uma margem incrivelmente estreita para garantir que a água flua naturalmente, sem o auxílio de bombas. Para assegurar essa precisão absoluta ao longo de distâncias tão vastas, equipes de agrimensores utilizavam instrumentos de nivelamento a laser para verificar a elevação a cada 160 pés de extensão. A maior parte da areia extraída durante a escavação foi reaproveitada imediatamente na construção das margens, formando diques que variavam entre 10 e 16 pés de altura. Em terrenos acidentados, vê-se como tratores de esteira cortavam as camadas de solo passo a passo, enquanto em áreas baixas, comboios de caminhões transportavam e estabilizavam material de aterro até que a cota necessária fosse atingida. O processo está apenas ganhando velocidade. Engenheiros perfuraram estacas de areia de 16 polegadas de diâmetro, com até 25 pés de profundidade, em zonas de solo instável para evitar a subsidência. Em outros trechos, a base foi fortalecida através da mistura de cimento e argila, garantindo uma fundação sólida para a estrutura. O canteiro de obras, que se estendia por centenas de milhas, era pontuado por usinas de concreto, oficinas mecânicas e acampamentos de engenharia de campo. Sob o sol escaldante e em meio a nuvens de poeira que se assentam lentamente, longos comboios de máquinas moviam-se sem parar, como um rio mecânico esculpindo a forma de um curso d'água real no coração do deserto. Esta fase de escavação persistiu por meses. Tudo só se complica, porque a impermeabilização tornou-se o estágio mais crítico de todo o projeto. O desafio no deserto do Negev não era apenas o calor extremo, mas a porosidade da própria areia, capaz de absorver qualquer volume de água exposta em poucas horas. À primeira vista, o revestimento parece uma proteção simples, mas na prática, ele é a única barreira contra a perda total do recurso hídrico. Inicialmente, o leito e as encostas do canal foram umedecidos e nivelados com uma camada de 2 polegadas de areia fina. Logo depois, painéis de concreto com espessura de 4 a 5 polegadas foram moldados em seções de 16 pés de comprimento por 10 pés de largura, cada uma separada por juntas de expansão técnica. Transição para o próximo nível. As juntas de expansão foram preenchidas com selante de betume quente para evitar infiltrações e permitir o movimento térmico do concreto sob o sol. Em áreas de subsolo particularmente instável, uma camada adicional de membrana de polietileno de alta densidade foi posicionada sob o concreto, fixada com âncoras de aço e protegida por um colchão de areia. No total, mais de 220 milhas de canal foram revestidas, consolidando um dos maiores sistemas de impermeabilização já construídos no Oriente Médio. Ao longo das margens, o equipamento gradualmente estabilizou as encostas com o plantio de grama vetiver e acácias do deserto para minimizar o deslocamento de areia pelo vento. Vista de cima, a estrutura assemelha-se a uma fita de prata brilhante, cortando um mar de ouro. O processo continua sem pressa.
900 componentes de engenharia diferentes foram instaladas ao longo da rota principal para garantir a funcionalidade total do sistema. Isso inclui pontes de concreto armado, vertedouros, sifões, bueiros de drenagem e aquedutos projetados para transportar a água sobre riachos naturais existentes. Na cabeceira do sistema, engenheiros construíram o regulador principal, onde a água é desviada através de 9 enormes comportas de aço. Sempre que o canal intercepta uma estrada ou linha ferroviária, uma nova ponte é erguida para manter o fluxo de tráfego sem interrupções. Em seções que cruzam vias navegáveis naturais, grandes condutos permitem que o fluxo da natureza passe por baixo do canal artificial. Depois, fica mais complexo. Tudo deve operar em perfeita harmonia, pois uma única falha em uma comporta ou aqueduto poderia privar centenas de hectares de terras agrícolas de seu suprimento vital. Após 15 anos de construção, o canal entrou na fase de testes de carga. As comportas foram abertas gradualmente, permitindo que o fluxo aumentasse de 500 para 2.000 e finalmente para 6.000 pés cúbicos por segundo. Equipes técnicas inspecionavam cada ponto crítico, medindo a pressão hidrostática e monitorando qualquer movimento do solo ou vazamento nas encostas. Cada desvio detectado foi corrigido antes que o sistema fosse declarado totalmente operacional. O metal das comportas brilha sob o sol, enquanto o fluxo ganha volume. Quando a primeira onda de água percorreu o leito seco e rachado, as regiões de Dera Bugti e Jalmagsi testemunharam a transformação da paisagem. Onde a água chegava, a vegetação começava a reagir quase instantaneamente às primeiras gotas. A água do canal principal foi distribuída através de uma rede complexa de canais secundários, tubulações de pressão e sistemas de irrigação por gotejamento, uma tecnologia desenvolvida em Israel para conservar cada gota como se fosse ouro. O projeto, iniciado em 1953, levou 11 anos para ser concluído, com um custo aproximado de 420 milhões de liras israelenses da época. A poeira finalmente se assenta sobre a nova realidade verde. 72.000 metros cúbicos de água por hora podem ser transportados pelo sistema, trazendo frescor do norte até as profundezas do sul. Como resultado, dezenas de milhares de acres de terras anteriormente estéreis tornaram-se zonas agrícolas prósperas. Onde antes existia apenas sol e poeira, agora surgem pomares de laranjas, vinhedos, campos de trigo e fazendas de vegetais, com fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Observada por satélites, uma longa fita verde serpenteia pelo deserto dourado, conectando os extremos do país através de uma artéria artificial. Vilas foram reconstruídas e fazendas de alta tecnologia surgiram da areia, consolidando a mudança definitiva na geografia da região. O material segue adiante pela cadeia de desenvolvimento. 40 metros. Essa é a largura exata do corredor de construção preparado para a instalação das linhas de transmissão de água no deserto. Por que mobilizar uma estrutura tão vasta em um ambiente tão hostil? Aparentemente, não é complexo apenas cavar e depositar tubos, mas na prática, a escala colossal do projeto exige uma logística de fluxo contínuo para interligar o oceano ao interior árido. Sem essa preparação milimétrica, o avanço diário de 1,5 km seria impossível diante das dunas móveis e do calor extremo. O processo de captação de água bruta começa diretamente no oceano aberto, estabelecendo um suprimento ininterrupto para as futuras instalações de dessalinização. Pode-se notar como grandes linhas de sucção são posicionadas na costa, onde equipes de instalação alinham cada seção com precisão antes de baixá-las ao leito marinho. O equipamento gradualmente submerge os componentes, usando guindastes de carga pesada, operando a partir de barcaças ou plataformas costeiras estáveis. À medida que a tubulação se estende em direção à linha costeira, segmentos individuais são conectados de forma sequencial para formar um conduto contínuo. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a montagem exige um alinhamento rigoroso, pois mesmo desvios mínimos podem comprometer a eficiência do fluxo sob carga hidráulica constante.
Uma vez concluída a instalação subaquática, a linha de captação é reforçada com estruturas de suporte e ancorada firmemente ao solo marinho. O processo de instalação terrestre se concentra em grandes pátios de estocagem distribuídos ao longo da rota planejada. Ali, seções de tubos de aço totalmente fabricadas são agrupadas por diâmetro, comprimento e sequência de montagem. O processo está apenas ganhando velocidade. Equipes de engenharia realizam inspeções visuais finais, verificando a retidão dos tubos, as condições do revestimento e as marcações de identificação técnica. A organização rigorosa nestas áreas de transferência é fundamental para manter o fluxo de trabalho e reduzir erros operacionais em condições climáticas severas. Simultaneamente, equipes de topografia estabelecem a rota exata através do território desértico. Utilizando sistemas de posicionamento global e estações totais, o alinhamento é marcado diretamente no solo com estacas e tinta indelével. Depois fica mais complexo. Esta etapa garante que a tubulação siga o caminho mais estável, evitando solos instáveis, zonas de areia movediça e áreas propensas à erosão severa. Para linhas que se estendem por centenas de quilômetros, o roteamento preciso é um fator crítico para a integridade estrutural de longo prazo. Antes que a abertura das valas comece, o local de construção deve ser limpo e nivelado para permitir a operação suave de máquinas pesadas. Estradas de acesso temporárias são abertas paralelamente à linha para acomodar caminhões, escavadeiras e veículos de transporte de materiais. Tudo só se complica. A preparação do local no deserto também inclui medidas de controle de poeira e estabilização de areia, para garantir a visibilidade e a segurança dos operários. Uma vez finalizada a rota, escavadeiras de esteira de grande porte iniciam a abertura da vala ao longo do alinhamento marcado com estacas. A trincheira é escavada com largura e profundidade precisas, garantindo espaço suficiente para o posicionamento do tubo e o posterior reaterro. Pode-se notar como o solo escavado é classificado no próprio local, separando o material adequado para reuso daqueles que devem ser removidos. Transição para o próximo nível. A manutenção de uma profundidade constante é essencial para evitar deformações ou desalinhamentos após a instalação final sob o peso da terra. Além disso, em seções que cruzam terrenos montanhosos e escarpados, explosivos são utilizados para esculpir valas diretamente na rocha sólida. Cargas controladas são posicionadas e detonadas em sequência para fraturar a base rochosa de acordo com o plano de engenharia. A trincheira resultante cria profundidade e largura suficientes para assentar a tubulação com segurança, onde a escavação mecânica falha. O processo está apenas ganhando velocidade. Após a escavação, o tubo de aço não é depositado diretamente sobre o fundo irregular da vala. Uma camada de material selecionado, geralmente areia fina ou solo peneirado, é espalhada uniformemente para criar um berço de assentamento. Esta camada distribui as cargas de forma homogênea e reduz as concentrações de tensão na estrutura metálica do conduto. O leito é nivelado e levemente compactado até atingir a elevação exigida pelo projeto técnico. Em terrenos desérticos com solos secos e soltos, este passo é crucial para a estabilidade de décadas, e isso ainda não é o limite. Tubos individuais medindo cerca de 18 metros de comprimento são selecionados para reduzir o número total de soldas de campo necessárias. No local da soldagem, um grampo de alinhamento interno hidráulico é posicionado dentro da junta e expandido com sapatas de fixação de 360 graus. Isso mantém as duas seções perfeitamente concêntricas durante a execução do passe de raiz da solda. Uma operação automatizada, apoiada por uma força de trabalho de aproximadamente 80 profissionais, pode completar até 150 soldas por dia. Pode-se notar como cada junta passa por inspeção ultrassônica automatizada para detectar defeitos internos. A equipe de revestimento de juntas executa então o jateamento abrasivo para limpar a superfície antes de aplicar epóxi líquido de múltiplos componentes. Este processo cria uma camada protetora totalmente selada antes que os tubos sejam baixados na trincheira profunda.
Os tubos montados são descidos para o fundo da vala usando tratores de içamento lateral, projetados especificamente para tubulações de grande diâmetro. Múltiplas máquinas operam em sincronia absoluta ao longo da linha de aço suspensa por cabos e cintas acolchoadas. A coordenação precisa entre os operadores evita torções ou colisões contra as paredes da vala. Quando alinhado corretamente, o tubo é baixado gradualmente, centímetro por centímetro, até repousar no centro do berço preparado. Durante todo esse movimento, topógrafos monitoram continuamente a elevação e a retidão para garantir que nenhuma tensão residual seja introduzida no aço. Após o posicionamento, a trincheira é preenchida em camadas múltiplas de solo compactado mecanicamente. Cada camada atinge a densidade exigida para minimizar assentamentos futuros causados pelo vento ou extremos de temperatura. Mas de onde vem o volume colossal de água que preenche estes sistemas? A fonte é o Mar Vermelho, uma reserva praticamente inesgotável para a região. No entanto, a água do mar contém cerca de 3,5% de sal, tornando-a imprópria para consumo humano ou irrigação direta. Por essa razão, a tecnologia de dessalinização foi desenvolvida para fornecer um suprimento quase ilimitado de água potável. As usinas de dessalinização podem converter 7 milhões de litros de água salgada por dia, consumindo uma quantidade massiva de energia no processo térmico ou de osmose. Após o tratamento, o fluxo é entregue às áreas residenciais através desta moderna rede de distribuição. O custo operacional é extremamente elevado, atingindo cerca de $5 por metro cúbico de água processada. Em contraste, nos Estados Unidos, esse mesmo volume pode custar apenas alguns poucos centavos de dólar devido à abundância de fontes de água doce. O material segue adiante pela cadeia de infraestrutura, garantindo a sobrevivência em um dos climas mais áridos do planeta Terra. O fluxo potável agora corre silenciosamente sob as areias, completando seu ciclo de transformação. Duas grandes obras de engenharia para o redirecionamento de fluxos hídricos foram detalhadas em profundidade em nações do continente asiático. Por que essas estruturas monumentais são fundamentais para o equilíbrio hídrico de regiões inteiras? À primeira vista, a alteração do curso natural de um rio parece um desafio de engenharia comum, mas na prática, envolve a movimentação de bilhões de metros cúbicos de solo e a contenção de pressões hidráulicas extremas que exigiriam décadas de planejamento. A resposta reside na necessidade vital de abastecer centros urbanos e zonas agrícolas que enfrentam escassez severa, transformando a geografia local para garantir a sobrevivência econômica. Pode-se notar como o equipamento gradualmente esculpe o terreno, criando canais que se estendem por centenas de quilômetros através de planícies e cadeias montanhosas. Mas isso é apenas o começo. Projetos de escala similar operam em diferentes continentes, utilizando tecnologias de perfuração de túneis e sistemas de bombeamento que elevam a água a altitudes consideráveis. A transição para o próximo nível de análise envolve a observação técnica de como outras nações aplicam soluções de infraestrutura para resolver crises de abastecimento de água sob condições geológicas diversas. O material processado segue adiante pela cadeia de informações técnicas.